Olá, olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um culto no lar nessa quarta-feira. Hoje não tem nenhum recadinho pra passar pra vocês. Hoje é só um culto mesmo, tá bom? Então vamos lá. Não, mentira, olha só, a Titi tem um recadinho pra passar. Não tá no programa, a Titi tem um recadinho pra passar. Esse sábado nós vamos ter nossa segunda aula de dança lá no GECAL, um espaço que foi cedido para que a gente trabalhasse aí a arte, né? A arte que é uma terapia nata do ser humano. Então estou fazendo convite para quem quiser participar, não tem custo. É todo segundo sábado de todo mês, né? De cada mês, todo segundo sábado a gente vai se reunir lá por enquanto, né? Se a gente tiver uma boa aceitação, Deus abençoar a espiritualidade também, a gente abre aí uma nova turma futuramente para diminuir, né, o espaço que a gente fica distante uns dos outros, tá bom? Então tá feito o convite de coração. A primeira aula foi o máximo, maravilhosa, tô apaixonada. E a segunda aula tem tudo para ser também maravilhosa. Vamos fazer nossa prece? Então vamos. Só cantar uma musiquinha, né? Eu gosto de cantar uma musiquinha para harmonizar. Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada e formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos neste mundo a viver. Que brotem flores e mais flores, que o trabalho me eleve, que o amor me console. La la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la. La la ya, la la ya, la ya. Sentindo a batida dos nossos corações, nos conectando com o alto, com os espíritos amigos, que traz sempre a mensagem do nosso Mestre Jesus, nos orientando, nos auxiliando, nos dirigindo neste momento de provas e expiações. Amado Mestre, que possamos fazer jus à sua confiança, à sua fé em nós, que possamos melhorar a cada dia, percebendo e entendendo as nossas imperfeições, as aceitando com amor, com carinho e as transformando assim, também transformando os nossos corações. Gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade, Mestre, de aprender com os nossos irmãos, que possamos aprender a ter mais serenidade, mais equilíbrio uns com os outros, para entender de fato a nossa realidade, que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, que possamos preferir, Mestre, ter paz do que razão, que possamos enxergar sempre a luz do seu coração e que ela seja sempre a nossa estrela guia. Graças te damos mais uma vez e que dê por aberto mais um culto no lar e que assim seja. Assim seja. Então vamos, né? Vamos que vamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos, não vim trazer, minto. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? E aí hoje nós vamos estudar, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos lá. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra.
Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque hoje em dia, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo de 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, e vim lançar o fogo sobre a terra. E tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equivocada não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda pacífica numa missão de perturbação e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Capítulo 14, versículo 6. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas, se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para perigo para eles, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso, caem sobre ela os seus partidários. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Só um minutinho, deixa eu só ver se falta muito. Ela é extensa, então a gente já sabia que a gente não ia ler tudo, né? Acho que eu comentei isso na semana passada. Eu vou mais um parágrafo e aí fica divididinho no meio para a semana que vem, beleza? Então vamos lá.
a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido, só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência, se irrita tanto mais quanto os raciocínios que se lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram. Eu quero ler isso aqui de novo, gente. Olha isso aqui. Achei muito interessante. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Isso acontece até hoje, tá? Em 99,9999999 reticências das religiões. Por isso que eu sou contra a religião. Vou falar, gente, você é tão religiosa. Não, eu não sou. Não sou, não gosto de religião. Eu tento, todo dia um pouquinho, eu tento ser espiritualizada, mas religiosa não, e eu não gosto, por causa disso daqui. Vamos ler de novo. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido, só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais às evidências. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que lhe opõem são mais peremptórios e lhe demonstram melhor o seu erro. Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito e por isso se agarra a ele e o defende. Então, por que, gente, que até hoje é pregada a fé sem raciocínio lógico? A fé cega. Porque eles podem fazer de vocês o que quiser, como era feito na época dos fariseus, dos escribas, né, na época que Jesus chegou. E por que o povo fala, né, que Jesus, inclusive, falou que ele não veio, né, trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, a separação. Porque não existe nada mais difícil no mundo inteiro, que quebrar uma falsa ideia concretizada na cabeça dos outros. Talvez você consiga fazer uma diferença nas novas gerações, nas gerações que estão vindo, né, que estão nascendo com uma mente mais aberta, mais ampla, um ponto de vista mais amplo. Mas aqueles que já nasceram, foram programados e criados dessa forma, cara, dificilmente eles vão dar o braço a torcer. Tem que ter uma humildade assim, ó, gigantesca. Dificilmente eles vão dar o braço a torcer para conhecer o novo. Eu lembro uma vez quando eu fui trabalhar numa produtora, na época eu atuava muito como jornalista ainda, viajava demais. Então toda semana eu estava num lugar diferente, numa cidade diferente, enfim. E aí, um rapaz que já trabalhava nessa produtora me convidou, né, para conversar com os donos, né, a cúpula da produtora, para a gente lançar um novo projeto, um novo formato de vídeo, né, de programa, que inclusive hoje é o que domina. Se eles tivessem tido humildade, teria alavancado, a empresa não teria falido, né? E aí, quando a gente foi lá, né, eu falei pra ele, nossa, que ideia ótima e tal, super animo, top, vamos lá, vamos tentar. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa que eu levei pro resto da minha vida. Ele falou, Etienne, mais difícil não vai ser a gente lançar um novo formato de programa e conquistar o público. O mais difícil vai ser a gente convencer as cabeças antigas que o novo formato é mais satisfatório do que o que eles veem há décadas atrás. E de fato foi o que aconteceu. A ideia no primeiro momento foi impactante, muito bem aceita. Quando eles perceberam a dificuldade de ter que se transformar para caber no novo formato, aí acabou. Não, esse trem dá trabalho demais, difícil demais. Não tinha curso financeiro, não tinha nada. A gente já tinha tudo, estúdio, produtora, câmera, mas os repórteres, já tinha tudo. A gente só precisava da humildade dos primeiros para que a transformação acontecesse. Como a gente não teve, a transformação não aconteceu, o programa não se modificou, não se adaptou ao novo e acabou.
né? Hoje, se ainda existe, poucas pessoas sabem que eu trabalhei lá, não sei também. Então, a dificuldade maior que Jesus encontrou foi transformar as mentes que já estavam concretizadas naquele formato de interesse que Deus vai me dar se eu der para Ele, que Deus vai gostar de mim se eu oferecer alguma coisa, é uma compra, é uma troca, né? Eu preciso fazer isso aqui porque aí Deus vai me dar dinheiro, que aí Deus vai me dar fama, que aí Deus vai me dar minha Ferrari, que aí Deus vai me dar uma viagem para Dubai, que aí Deus vai me dar aquele, sei lá, aquele modelo lindo da televisão para casar comigo, né? Então era assim que era visto. E por que ele fala que ele veio trazer a espada? Porque as pessoas que entendiam a mensagem que ele veio trazer, elas se rebelavam, elas começavam a ir de encontro às ideias antigas. Aí você acha, vamos supor hoje, nós, né? Eu tive por mim que eu fui ovelha negra da família minha vida inteira. Vida inteira. Eu já nasci torta, né? Já nasci de quase 10 meses. Eu não fui uma criança de 9 meses, fui uma criança de 9 meses e meio, digamos assim, que eu não queria, tá? Eu queria nascer, eu fui marcada, fui cuspida nesse planeta. Mas enfim, reticência. Eu sempre fui muito diferente, sempre fui muito estranha, sempre fui ovelha negra da família. Então eu sempre bati de frente com os tabus, com dificuldades, com novidades, né? Eu gostava de batom azul. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, eu queria passar batom azul, nem existia batom azul. Minha mãe ria, falava, essa menina é muito normal. Hoje super usa batom azul, lápis de olho azul. Mas uma coisa que eu queria exemplificar também é a história de Santa Bárbara, que eu acho que põe aí a história de Jesus bem para entender mesmo. Não sei se vocês conhecem a história de Santa Bárbara ou Oiá e Ansan, né? Que são aí os mesmos personagens, só muda aí a religião. Santa Bárbara é na religião católica e Oiá é aí nas religiões afro-brasileiras, né? Mas é o mesmo santo. Vocês veem que o que falta para a gente se entender é só mesmo conhecimento, né? Porque a ignorância ainda reina entre nós. Mas a história de Santa Bárbara é a seguinte. Eles vieram lá dos Emirados Árabes e o pai dela era um sheik, um moço aí das galáxias muito forte, né? Não posso dizer que era um ditador, porque eu não lembro, mas eu suponho que ele seja um ditador. E ela conheceu o cristianismo ali nos primeiros séculos, se eu não me engano, foi o primeiro século do cristianismo ali, no máximo no quarto. E aí ela decidiu virar cristã, né? E o pai dela, né, todo lá, com o Alcorão, aquelas coisas todas, falou assim, jamais você vai virar cristã. Jamais. Eu te levo de arrasta, mas você não vira cristã. Ela, não, pai, tentou explicar para o pai, não sei o que lá, o que acontece, que Jesus ensinou, e blá, 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 e a gente não precisa ser bruto, violento, né, vamos agir com amor, não sei o que. E o pai dela obrigou ela a casar com o cara, ela, não quero casar, eu quero virar cristã, vou casar com Jesus. Aí ele foi prender ela numa torre e falou assim, eu prefiro te ver de arrasta do que te ver cristã. Aí Santa Bárbara ficou nessa torre aí, ó, na carinha, né? Um tempo. E o pai dela jurando que ele ia mudar de ideia. E ela só fortalecendo ali a fé dela, orando, né? Conversando com Jesus, com os espiritinhos que é lá, né? Lógico que isso aí é a parte meio que eu tô acrescentando na história. Aí, quando o pai dela voltou, né? Pra casar ela lá com o bonito que ele tinha prometido, ela mais uma vez falou pra ele que não. Que ela ia se tornar cristã, que ela ia casar com Jesus, que ela era cristã. E aí ele falou que se ela se declarasse cristã, ele ia arrancar fora a cacholinha dela. E aí ela falou, beleza. E assim ele fez. Aí ele levou ela em praça pública para fazer de exemplo para todo mundo que ele mandava ali, desmandava, e tirou a cacholinha dela fora. E bem na hora que ele mesmo executou, foi ele mesmo que executou a sentença da própria filha, para que ela não se tornasse cristã, bem na hora que ele cortou a cacholinha dela fora, veio um raião e caiu em cima dele. Aí morreu os dois, né? Então a história de Santa Bárbara é mais ou menos assim, tá? Contei assim, bem resumido, bem por alto, só para vocês entenderem por que ele fala que ele veio trazer a espada, né? Ele não veio trazer a paz. Porque todo mundo que entendia esse processo de Jesus, o que acontecia? Se tornava cristão. E dificilmente a família o quê? Aceitava. Quem que quer, né? Ai meu Deus, olha lá a ovelha negra, nós nascemos aqui toda a vida, nós cultuamos Tupã, agora chegou a outra aí que quer ser cristã. Olha que doida. Não, filha, aqui não. É assim que o povo pensa. Eles não param para analisar, para conhecer o novo, para entender o diferente, nem para poder falar, eu vi, eu analisei, mas eu acho que isso aí não é para mim não. Né? Que seria fundamental a gente pelo menos analisar, avaliar, sentir, perceber para depois falar, não, gostei disso, não. Beleza? Então vamos lá? Livro dos Espíritos,
Nós paramos na questão de número 904. Perfeição moral. E daqui a pouco nós vamos para das paixões. Então vamos lá. A culpa em estudar os defeitos do outro, esse aqui a gente já perguntou, né? Nós vamos perguntar de novo? Peraí só um pouquinho que a gente já começa de novo. É até bom que a gente entre no assunto, tá? A culpa em estudar os defeitos dos outros? Se é para os criticar e divulgar, há muita culpa. Porque é faltar com caridade. Se é para fazê-lo em seu próprio proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Desculpa. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, deve-se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Vede se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Desculpa. Esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu olho. Então, gente, quando você for analisar o defeito dos outros, você fala, olha lá, o que fulano está fazendo? Não se perca nas palavras e perceba se você não estava fazendo isso ontem ou se não fará amanhã, né? Pergunta de número 904. Há culpa em sondar as chagas da sociedade e as revelar? E os espíritos respondem, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor não tem em vista senão produzir escândalo, é por um prazer pessoal que ele se procura apresentando quadros que frequentemente são mais um mal que um bom exemplo. O espírito aprecia, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que toma em relevar o mal. Nossa, gente, é feio, né? Eu conheço pessoas que elas só abrem a boca para levar trem. Nossa, você viu o que aconteceu? Contou a tragédia de misericórdia. Eu nem sabia que isso podia acontecer. É estranho, né? Analisa, gente. Palavra tem peso e poder. Na mesma questão, de que forma, nesse caso, julgar a pobreza das intenções e a sinceridade do escritor? E os espíritos respondem, isso não é sempre útil. Se ele escreveu boas coisas, aproveitai-as. Se fez mal, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se deseja provar sua sinceridade, cabe a ele apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Questão de número 905. Certos autores publicaram obras muito bonitas e de grande moralidade que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não se aproveitaram. Como espíritos, lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? E os espíritos respondem, a moral sem a ação é a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não fazeis frutificar para vos nutrir? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender. Não praticando as máximas que deram aos outros, renunciaram a colher dos frutos. A colher dos frutos. Questão de número 906.
Aquele que faz o bem é repreensível por ter dele consciência e de reconhecê-lo a si mesmo? E os espíritos respondem: visto que pode ter consciência do mal que faz, ele deve ter também a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. É pensado todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei da justiça, de amor e de caridade, que ele poderá dizer a si mesmo se elas são boas ou más, aprová-las ou as desaprovar. Ele não pode, pois, ser repreensível por reconhecer que triunfou das más tendências e disso está satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairá em outra falta. Questão de número 919. Tá vendo tanto que é difícil? Né? Igual acabou, tá, gente? Acabou, viu? Na semana que vem a gente vai estudar das paixões. Tá vendo tanto que é difícil? Igual uma postagem que eu fiz essa semana, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente sente, com que a gente se impulsiona. O apego, por exemplo, né? A gente tem mania de falar assim, antigamente eu gostava muito de beber, de tomar umas e tal. Hoje em dia eu não faço isso mais não, minha filha. Parei, né? Isso não é de Deus, não. Tá, mas em compensação tá falando horrores dos outros. Ou em compensação começou a comer um monte de fast food de forma descontrolada. Ou em compensação agora caiu no tabaco. Então, o difícil é manter o equilíbrio. E essa é a chave da coisa. Eu não vou me apegar a fulano não, porque o apego é desequilíbrio. Mas o desapego excessivo também é desequilíbrio. Então a gente está sempre ali entre a cruz e a espada. Ai meu Deus, como que eu vou saber se eu sou boa ou se eu sou ruim, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal? Cara, na boa, você nunca vai saber. Você vai desencarnar tentando. E é natural, com todo mundo foi assim, será? Né? Até com Jesus foi assim, coitado. Olha a forma que ele fez a passagem, tentando, né? Conseguiu? Não, tem 2.000 anos que ele ainda está tentando. Olha a legião de gente que tá, né? Tá aí comendo o pão que o outro lá amassou com a bundinha, mas se recusa a enxergar que o equilíbrio, né? A própria física quântica já provou isso, que o equilíbrio do seu eu mental, emocional, espiritual, transforma o seu equilíbrio total de vida. Tudo muda, gente. Até a aparência física sua muda. Tudo muda. Tudo é energia e tudo muda. Então, que a gente possa entender que não é deixar uma paixão aqui e se apegar a outra ali que vai fazer de mim uma pessoa melhor. É o equilíbrio, é a sensatez, é o respeito, é a humildade para consigo e para com os outros. É fácil? Não. Extremamente difícil, a gente vai morrer tentando. Mas eu preciso tentar? Preciso. Infelizmente. Você só nasceu para isso. Você não sabe, você só nasceu para isso, para tentar ser melhor. Porque o lugar para onde você quer ir não te cabe do jeito que você é. E ninguém te quer lá. Desse jeito não. Desequilibra tudo. Todo mundo custou encontrar esse equilíbrio. Custou achar esse equilíbrio para ir para lá. Aí vai deixar qualquer um entrar sem equilíbrio? Não, coitado, ele tentou, não deu conta. Não, filho. Todo mundo precisa de equilíbrio. E até lá vai todo mundo ficar aí, passando por esse processo difícil, onde o ser humano se ataca, né? Tá todo mundo de pavio curto, se atacando, se agredindo, se mordendo e achando que tá tudo certo. Antigamente a gente tinha televisão, né? A gente via muito assalto, roubo, furto. Hoje é só briga de gente com gente. Não tem mais nada disso. Nada, nada, nada. Intolerância absoluta, generalizada. Generalizada, tá todo mundo se entre-atacando. Quem já assistiu The Walking Dead, se olhar direitinho, só falta ver os mortinhos. Mas o resto tá igualzinho. Vamos lá. Sugestão. E se você acha que não, que eu tô exagerando, cuidado, talvez você seja um dos mortinhos, tá, gente? E não tá nem entendendo o que tá acontecendo ao seu redor. Sugestões oportunas, C. Torres Pastorini. Mergulhe em si mesmo. Tapa na cara semanal. Tomara que não seja por ali. Número 26, leitura de número 26, página 66. Sabendo já que Deus não é um sábio,
mas a própria sabedoria e inteligência que dirige e governa, sustentando e dando a vida a todo o universo, compreendemos que os universos que vemos ou sentimos são apenas o reflexo da sabedoria divina manifestada de forma visível. Daí a maravilhosa ordem, a harmonia sem discrepância que se observam em toda a natureza. O ser humano busca a sabedoria e só pode achá-la quando encontrar o caminho que leva a Deus. A sabedoria é o conhecimento da verdade. Por isso, disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Muitos querem saber que são pesquisando o que está de fora, a superfície externa, e jamais chegam a uma conclusão positiva. É como se alguém quisesse estudar o corpo humano e se detivesse na observação da roupa que o veste. Se quisermos saber quem somos, não podemos estudar apenas a roupa, ou seja, o corpo, que é a exteriorização de nosso espírito, a projeção da alma e do pensamento. Para termos conhecimento perfeito e exato de nós mesmos, precisamos aprofundar nosso eu, não olhando-o de fora, mas mergulhando em nosso âmago. Não é uma cultura aprendida de fora para dentro, nem a erudição livresca que nos darão a sabedoria. A sabedoria nasce de dentro de nós, tanto assim que há analfabetos que são sábios e homens de grande cultura que são ignorantes. A cultura vem de fora, penetra pelos sentidos. A sabedoria nasce do coração, por meio da meditação. Não é possível progredir no conhecimento de nós mesmos só pela leitura de livros, nem ouvindo discursos e conferências de mestres externos. O conhecimento vem do início de cada um, onde se encontra o verdadeiro mestre. Um só é vosso mestre, o Cristo. Mateus, capítulo 23, versículo 8. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, porque o discípulo chegou ao grau de poder descobri-lo dentro de si, ouvindo-lhe a voz. Para saber quem somos, meditemos no silêncio de nossos aposentos, penetrando com o nosso olhar o âmago de nosso coração, a fim de descobrir no mais recôndito o Cristo que habita em nós. Vós sois o templo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O reino de Deus está dentro de vós. São Lucas, capítulo 17, versículo 21. Quando chegarmos a esse ponto, começaremos a compreender um pouquinho de nós mesmos. Caraca! Hoje foram uns 3 tapas assim, né? Muito legal, acho que foi uma das melhores leituras que a gente já abriu, né? No Tapa na Cara semanal, e que traz aí a conclusão perfeita do que nós estudamos no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Beleza? Fica aí então o livro, quem quiser reler, eu acho que vale a pena. Sugestões oportunas, Torres Pastorinho. Leitura de número 26, Mergulhe em Si Mesmo, página 66. E é exatamente o que o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos trouxe hoje. É legal isso, né? A gente não tem tempo de fazer a programação, o roteiro, mas a espiritualidade faz. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigada, galera. Vamos então encerrar? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos nossos irmãos de colega, de jornada, de crescimento, de trabalho, aqueles espíritos amigos que resolveram confiar em nosso processo, dedicar o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, nos auxiliar, em nos ajudar a caminhar, em entregar para nós a sua mão, sempre que perdemos o nosso equilíbrio nesse chão,
às vezes tão hostil. Gratidão, Mestre, por cada um de nós. Gratidão, Mestre, pela força que trocamos, pelas informações, pelos conhecimentos e experiências. Perdão por sermos às vezes tão infantis, termos a cabeça ainda tão imatura e às vezes dura. Mas que os nossos corações possam ir se amolecendo e percebendo a necessidade do amor crístico e principalmente do amor ao próximo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que esteja conosco hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Não é? Ah, tá aqui. Vou fazer uma bagunça mesmo. Normal de mim. Normal de mim mesmo. Herdeiros do Novo Mundo. Espírito Lúcius, de André Luiz Roriz. A gente está vendo aí, né, dentro desse livro, que foi o que eu achei mais interessante, que não interessa o que a gente fala, o que a gente finge ser, que não existe a falsidade, a mentira para a espiritualidade, né? Ela está aqui te observando, está te vendo o tempo todo. Eu acho que ela te conhece mais que a si mesma. E a gente cai nessa ilusão, né, de idolatrar pessoas, de acreditar que, ai, fulano é tão melhor que eu, Beltrano. E é tão triste que a gente vê pessoas que têm, assim, conhecimento tão grande, né, que tem um espírito tão iluminado, às vezes, que se diminui quando acredita que uma outra pessoa tem uma capacidade maior que ela em algum aspecto. E isso é natural, porque cada um nasceu para ser bom em uma coisa. Porque se todo mundo fosse bom em tudo, a gente não precisava de aprender nada, né? Todo mundo já é bom em tudo. Então, por exemplo, eu sou boa em falar, né? Nasci para falar. Minha profissão é falar. Eu ajudo a falar, gosto de falar e ouvir. Né? Também danço. Sei dançar. Mas é só também. Não me bota para costurar, não. Não me bota para fazer outra coisa, que eu não dou conta. E aí tem outras pessoas que conseguem, que são boas nisso. Né? Então, a gente precisa aprender a parar de medir a nossa estrada com a régua da vida dos outros. Assim a gente vai perceber que nós temos as nossas qualidades no nosso campo. E acima de tudo, aceitar as nossas qualidades. Porque se já não bastasse, né, a gente medir a nossa estrada com a régua dos outros, a gente ainda quer ser igual ao outro. Né? Vai falar, fulano, eu não tô feliz, como eu não quero ser o que eu sou, não. Eu quero ser a Grazi Massafera. Ela é muito linda, ela é famosa, ela espirrando, careca, banguela, ela é maravilhosa. Agora, a partir de hoje, eu vou lutar para ser a Grazi Massafera. Eu nasci para ser a Grazi Massafera? Lógico que não. No começo da conversa, eu sou morena, olha a cor do meu cabelo. Né? Não tem aquele beição, aquele olhão, aquele corpão. Né? Então, cada um, mas tem a minha beleza, graças a Deus. Então, cada um tem o seu aspecto e o seu campo de dominância. Vamos perceber isso e aprender a valorizar a nossa beleza, a nossa sabedoria e aquilo que nós somos bons. E é uma das coisas que a gente está aprendendo nesse livro. Que as pessoas elas olhavam para o último capítulo, né, que a gente estava lendo aqui, que é um espírito, uma pessoa muito bem conceituada dentro do centro espírita, que recebe ali, ó, o Peixoto, né, que recebe ali espíritos grandiosos, blá, 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 mas do lado de fora, olha a personalidade dele, né? Então, a gente não pode idolatrar ninguém. A gente acabou de estudar que nós somos o nosso templo. Nós precisamos entrar para dentro de nós para nos conhecer. Parar de tentar estudar a anatomia humana através do vestidinho que ela está usando. E abrir o corpo de fato e olhar lá dentro. Então, vamos começar um capítulo novo? Geralda, capítulo 11. Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, por André Luiz Roriz. Depois de terem se surpreendido com as vibrações de Peixoto, que lhes forneceu amplo material para estudos e meditações, foi a vez de os dois visitadores espirituais acercarem-se de Geralda, trabalhadora da casa espírita, que em verdade possuía pouca noção dos deveres espirituais e afetos diante das coisas de Deus. Não era trabalhadora da mediunidade ostensiva, mas servia em diversas áreas da instituição como voluntária para os trabalhos gerais e para algumas reuniões mediúnicas como doadora de energias. Jovem e bem disposta, carregava bem escondidos diversos emocionais. Diferentemente de Peixoto, Geralda não tinha preocupações com dinheiro.
investimentos e influências materiais sobre seus amigos. Iludida com o mundo, acreditava que poderia conciliar os dois estilos de vida, vivendo com os pés em duas canoas. Dentro do centro espírita, sua conduta parecia a de uma pessoa normal, realizando as tarefas que lhe cabiam. No entanto, numa singela análise de seu padrão mental e vibratório, os trabalhadores do mundo invisível identificavam com muita facilidade suas preocupações reais, totalmente vinculadas às aparências do mundo. Seus pensamentos, isso acontece mais, viu, gente? Eu acho que isso aqui é mato, é o que mais acontece. Seus pensamentos demonstravam seu apego à beleza física, às roupas e berloques que lhe serviam de ornamentos provocadores. Estando sempre voltados para a sua figura, como ela mesma gostava de se qualificar, imaginando que o mundo era um palco no qual todas as pessoas se apresentavam, ostentando a melhor aparência com a qual conseguiria se fazer notar e ser admirada pelos outros, o que a fazia escolher roupas e posturas adequadas a ressaltarem as suas qualidades físicas de maneira mais chamativa. E essa é a parte mais complicadinha, né? De abrir mão. Não, que é isso? Não vou me enfeiar, não. Já ouvi isso? Não, quero me enfeiar, não. Não é enfeiar, não, criança. Ela vai continuar linda. Só não precisa brilhar tanto. Vai ofuscar quem ainda não consegue, né? Abrir os olhos. Isso também é caridade. Geralda se esmerava em combinações de roupas, em trejeitos estudados, em observar as outras pessoas e estabelecer julgamentos fulminantes sobre suas potenciais concorrentes, já que olhava para as outras mulheres como suas opositoras. Vou comentar não, tá? Só colocar aqui um ênfase. Disciplinada nas aparências, jamais comentava essas ideias pessoais no interior da instituição, apesar de trazer a alma contaminada como a de Peixoto, por sua ligação com as coisas de Mamon, preferindo-as em lugar de se vincular aos modos simples ensinados pelo Evangelho de Jesus. E por que eu falo que isso também é uma caridade? Cara, para pensar. Quantas pessoas, eu não vou dizer só os homens, não, porque não são só os homens. Quantas pessoas buscam auxílio num centro espírita no campo sexual? Você acha que não? Você acha que ninguém vai lá porque é desequilibrado nesse aspecto? Cara, é o que mais tem. É o que mais tem. 99,9% da galera não expõe porque se sente muito constrangido, porque tem muita vergonha, mas é o que mais tem. Você pode não sair por aí se relacionando com todo mundo, mas tem pessoas que têm essa necessidade da conquista, do troca de olhares, do joguete de emoções, e isso é uma dependência, como a dependência química, como a dependência do álcool, e aí você chega lá toda produzida. Pensa que beleza. Você já é gata, linda, todo mundo sabe, só você que não, porque se soubesse você não apelava. E aí você chega lá linda, cara, você desequilibra totalmente, desestrutura totalmente seu irmão. Então, é por isso a necessidade da caridade. Continuando, que nosso tempo está pouco. Visitando sua casa, Jerônimo e Adelino puderam acompanhar suas rotinas e visualizar seus pensamentos mais secretos. Hoje é dia de reunião. Será que o Aloísio estará lá? Ah, que pedaço de rapaz. Disseram que é noivo. Seguia pensando Geralda. Seguia pensando Geralda consigo própria, sem imaginar que estava sendo estudada por amigos espirituais. Que me importa isso? Quanta gente não mudou de ideia na última hora? Não é mesmo, Geralda? Não posso perder a oportunidade de me mostrar um pouquinho para o olhar curioso do pretendido. Homem é sempre homem. Isso é o pensamento da Geralda, né? Que está indo trabalhar lá na casa espírita, pensando essas coisas. Jerônimo e Adelino se entreolhavam, compreendendo num relance quais eram as intenções mais profundas da trabalhadora de Jesus, bem entre aspas.
Procurando ajudá-la na modificação de seus pensamentos, Adelino acercou-se, cochichou em seus ouvidos espirituais. Geralda, é preciso elevar o pensamento e purificar nossas intenções. Aloísio é um trabalhador dedicado que está lutando contra suas próprias fraquezas e emoções desajustadas. Lembra do que eu falei? Não é adequado que você se torne pedra no tropeço no caminho do nosso irmão. Recebendo o impacto daquelas palavras de alerta, ao invés de assimilá-las como deveria ou seria adequado supor, Geralda logo emendou. Só tenho que tomar cuidado com o senhor Jurandir. O homem vive me observando e já me chamou a atenção 2 vezes, apontando minhas roupas como inadequadas para o trabalho. Está me marcando e por isso não posso dar moleza. O homem é velho, mas tem o olho que só ele tem. Fiscaliza tudo. Tenho que continuar tecendo minha teiazinha para atrair o pedação. Sei que Aloísio gosta de pernas. Já o vi observando com os seus olhares compridos várias moças que chegaram para a reunião. Tá aí, né, que ela já percebeu a fraqueza do irmão, mas vai usar a fraqueza a favor dela. Será que isso é caridade ou é egoísmo? Oportunismo, né? Hoje darei um jeito de conferir o interesse dele nas minhas. Vou usar um vestido comprido, mas vou dar um jeito de subi-la um pouco para ver até onde ele se controla. Só tenho que tomar cuidado com o senhor Jurandir. E aqui a gente para, porque o nosso tempo já estourou em 2 minutos, e eu deixo aí a reflexão para poder a gente observar o nosso real comportamento, né? Que a gente parar de olhar para fulano e falar assim, mas você viu o que ele fez? Não, mas você viu o que você fez, né? Que a gente possa se atentar ao que nós estamos fazendo para conosco e o que isso pode refletir no nosso irmãozinho, que também está passando por provas, né? Se a gente já está achando a nossa difícil, por que eu vou piorar do outro? Tudo que vai e volta, né? É a única lei do mundo. Lei de ação e reação. Beijo no coração de vocês, gente. Obrigado pela presença e até semana que vem. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau.